Olá! Você sabia que a única coisa que Deus viu e viu que não era bom foi quando ele olhou para Adão e viu que Adão não tinha uma companheira, assim como todo o resto da criação tinha? Foi a única vez no livro de Gênesis, quando Deus olha depois de tudo que ele tinha criado e viu que não era bom. Então Deus iniciou ali, naquele momento, um processo de ativação na vida de Adão. Por que não dizer um processo de transformação? E como nós estamos falando, ativação, transformação é um processo. E qual foi o processo de Adão? Primeiro Deus viu, tomou consciência, detectou, apontou. Depois que isso aconteceu, o Senhor fez cair um sono sobre Adão e Adão adormeceu. Naquela hora, como todos os sentidos de Adão, a carne de Adão, as ideias de Adão adormecessem para que o Senhor fizesse aquilo que ele tinha para ativar na vida de Adão. E sendo assim, na terceira etapa de transformação de Adão, Deus tirou de dentro de Adão, que é a costela, aquela parte que ele ia fazer a ajudadora de Adão. Que nós sabemos que tudo que Deus tem para ativar, ele já colocou dentro do nosso espírito, amém? E ao quarto passo, Deus apresentou a Adão a ajudadora idônea, aquela que foi ativada de dentro dele, aquela que ele olhou e disse assim: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, porque ela já estava dentro de Adão. E como é, missionária Naísa, que isso acontece na nossa vida? Na nossa vida também tem que ter um processo de transformação para que haja ativação. Então eu convido a você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Romanos 12, de 1 a 2, esse livro de Romanos que os teólogos falam que se toda a Bíblia ela fosse destruída, nós poderíamos seguir a nossa fé só lendo o livro de Romanos. E lá tem escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Mas entre num processo de transformação, ou por que não dizer num processo de ativação pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é o segredo da gente receber e da gente experimentar a vontade de Deus, assim como Adão viu aquela que foi ativada de dentro dele? É nós entrarmos num processo consciente de transformação, renovando a nossa mente, fazendo em nós assim como Deus fez em Adão. Primeiro temos que entender que precisamos ser ativados, amém? Depois temos que adormecer. O que seria adormecer? Adormecer a nossa carne, as nossas ideias, os nossos achismos, para que Deus trabalhe nessa transformação da nossa mente, aquilo que Ele quer ativar em cada um de nós. E por fim, os frutos dessa exposição a Deus, dessa transformação, dessa ativação, eles vão se manifestar naturalmente na nossa vida. E nós vamos, então, poder experimentar qual seja a boa. Você sabe qual é a vontade de Deus para te ativar? É uma vontade boa, uma vontade agradável e, por fim, a vontade perfeita de Deus. Aqui também nesse texto, você vê a evolução da transformação, da ativação. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Então você começa a se expor, a transformar a sua mentalidade, a transformar, se expondo à palavra, em oração, e você entra no bom de Deus. Mas será que você queria ficar apenas no bom de Deus?
quando Deus tem coisas agradáveis para ativar na sua vida. Então você continua, assim como o processo de Adão teve uma transformação, você continua se expondo ao seu culto racional, a renovação da sua mente, para que você entre na vontade agradável de Deus. Então você não vai viver apenas no bom de Deus, mas você já vai estar em outro nível, no nível agradável de Deus. A gente sabe que muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e a gente troca o bom da nossa... A gente continua no bom da nossa zona de conforto e a gente perde o maravilhoso, porque a gente está somente parado na boa vontade de Deus. Mas Deus tem outro nível, uma vontade agradável, que não é apenas boa para você viver. Amém? E você, quando continua nesse processo, assim como Deus fez com Adão, você então vai experimentar da perfeita vontade de Deus. E às vezes, irmãos, eu me pergunto assim, meu Deus, a vontade do Todo-Poderoso, a vontade do que fez os céus, a terra e o mar, e viu, como nós sabemos que no livro de Gênesis fala, e Deus viu que era bom. A vontade desse que fez as estrelas, as galáxias. Eu fico imaginando eu, tão pequenininha, tão pecadora, tão da terra, né? Às vezes, que a gente sabe que nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Mas mesmo assim, às vezes a gente se olha, mas Ele, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, tem uma vontade perfeita para mim e para você. Então, nessa hora, eu quero te convidar. Transforme-se pela renovação da sua mente para que você experimente qual seja a boa, mas não apenas a boa, a agradável, mas não apenas a agradável, mas a perfeita vontade de Deus. E que eu e você possam olhar os frutos da nossa ativação e dizer assim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Como Deus foi bom de ter me transformado e ter feito eu gerar frutos tão maravilhosos daquilo que Ele já tinha colocado dentro de mim. Essa é a nossa oração, para que a gente entre nesses outros níveis em Deus, assim como Deus fez com Adão. Amém? E não esqueça, você é amado do Pai.